Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Undicast da Hartmann Brasil. Hoje nós temos a honra de receber a nossa colega estomaterapeuta, a Cíntia Bandeira. A Cíntia fez enfermagem na Escola de Enfermagem da USP, cursou residência em cardiopneumo no Instituto do Coração e atualmente é aluna do programa de mestrado do PROESA, que é um programa nota 7, né, na Escola de Enfermagem da USP, e ela estuda, eu conheço a Cíntia, né, desde o tempo da residência dela, ela estuda um tema que talvez a gente tenha pouca oportunidade de debater, que são as skin tears. Então, muito obrigada, Cíntia, de você ter aceitado estar aqui conosco para discutir esse assunto de uma forma um pouco mais aprofundada. Muito obrigada pelo convite, Vivi. É uma honra estar aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os skin tears, ou no termo brasileiro, as lesões por fricção, né? Aliás, skin tears, eu me lembro que quando eu conheci a Cíntia, era uma briga ainda até pela pronúncia, né? Por conta da questão da terminologia, Isso. né? A gente trouxe a alteração da terminologia dentro do grupo de pesquisa lá da Escola de Enfermagem da USP, quando uma das colegas fez a adaptação de uma escala. E aí foi onde a gente percebeu, a gente não, né? Porque foram elas que perceberam nesse primeiro momento, que percebeu que se encontrava na literatura várias terminologias diferentes para se referir à mesma lesão. E era um dos principais problemas para que a gente pudesse conseguir focar um pouco melhor nessa fala. Então, desde 2015, a gente teve a publicação desse estudo, que foi a Kelly Strazzeri quem fez a adaptação, onde ela e a professora Vera trouxeram a terminologia como lesão por fricção, tentando associar um pouquinho ao que foi feito com as lesões por pressão. Então, a lesão por fricção ficou definida por conta da etiologia da principal força de ação que acomete a pele no momento em que surge essa lesão. Então, por isso, em português, acabou ficando lesão por fricção. Mas eu confesso que em muitos locais, para muitos profissionais ainda é bem difícil você encontrar as pessoas falando na terminologia em português. E aí a gente acaba tendo muito mais a terminologia no inglês, que é o skin tears. Que aí o tears, dependendo de como ler, as pessoas acabam falando skin tears, que seria lágrima, e não o que é o retalho, né? Como é a ação dessa força que executa a lesão. Acho que é uma tendência, né? Todas essas lesões que a gente encontra, seja no ambiente hospitalar, no ambulatório, mesmo no ambiente fora, né? Uma instituição de longa permanência, home care, esses nomes sempre se referirem à sua etiologia principal, né? Então, hoje há a discussão da questão, né, das feridas relacionadas às pessoas que têm diabetes, a úlcera, que já foi úlcera de perna, úlcera venosa, úlcera varicosa, né? E quando na realidade a etiologia é uma hipertensão venosa, né? Então, às vezes você fala, mas ainda não é muito aceito. Então, a gente precisa de um tempo, né, para essa aceitação, né, desse conceito, né? Se acostume um pouco com o conceito. Né? Eu acho que essas lesões, né, lesões por fricção ou skin tears, acho que é exatamente isso. E, assim, não tenho como não te perguntar isso. Há alguma outra lesão que a gente possa fazer uma confusão na hora de fazer o reconhecimento, fazer a identificação correta? Quando a gente pensa na lesão por fricção, se a gente for virar, né, o olhar um pouquinho para a definição dela, ela vai ser uma lesão traumática que é ocasionada por uma força mecânica, e aí poderia ser uma força por fricção, cisalhamento ou força bruta, e inclui a remoção do adesivo. Então, quando a gente olha com o olhar da definição mesmo, a gente ainda esbarra em alguns profissionais que entendem que a lesão por adesivo estaria em outro grupo, enquanto alguns profissionais acreditam que faz parte do processo do desenvolvimento da remoção desse adesivo quando ele ocasiona uma lesão, a lesão por fricção. Então, para alguns estudiosos, a lesão por adesivo está dentro desse grupo, para outros não.
E aí, quando a gente pensa em alguns locais, né, alguns públicos que são mais acometidos com as lesões, a gente acaba tendo não necessariamente uma confusão de se seria uma ou outra, mas talvez uma associação de ter mais de um tipo de lesão naquele mesmo local, que seriam pacientes em situações mais críticas ou com mobilidades mais reduzidas, que aí a gente poderia ter essa associação de no mesmo local você encontrar, por exemplo, uma dermatite associada à incontinência com uma lesão por fricção. Certo. Acho que a ideia é sempre a gente tentar olhar e tentar resgatar um pouquinho durante a avaliação o que originou essa lesão. Então, eu sei que quando a gente olha a definição de lesão por pressão, o cisalhamento também está ali presente. Aí a gente olha para a definição de lesão por fricção, também tem o cisalhamento presente na definição. Então, isso pode gerar um pouquinho de confusão. Aí a gente volta um pouquinho para olhar o acometimento, né? O que ocorreu que levou a essa lesão. Porque a gente entende que a lesão por fricção ela vai surgir nesse momento de uma força contrária à pele, onde eu tenho essa ruptura. E acho que na hora de definir também o que vai ficando mais fácil são as categorias, as classificações. Porque tem alguns detalhes na lesão por fricção que a gente não vai encontrar na lesão por pressão, por exemplo. A lesão por fricção, ela pode ter a ruptura entre a derme e a epiderme ou entre derme e epiderme tecidos subjacentes, mas já foi atualizado nas definições que isso não vai comprometer além do subcutâneo. E a lesão por pressão, a gente sabe que ela vai embora. Mais fundo, exato. Então, quando a gente olha para a lesão, a gente acaba conseguindo entender se ela é uma lesão por fricção ou uma lesão por pressão. Mas acho que o que mais tem confundido a cabeça dos profissionais tem sido a questão da lesão por adesivo e a lesão por fricção. Porque tem essa questão de estar ou não estar dentro do mesmo grupinho de lesão. Mas aí acho que seria talvez uma confusão mais conceitual. Isso, né? Isso, mais conceitual. Para a prática, eu acredito que talvez a confusão ela se dê mais nesse nível da lesão por pressão com a lesão por fricção. E me corrija se eu estiver errada. Isso impacta de forma prejudicial no seu plano terapêutico. Sim. Né? Porque... Apesar de conversarem, né? Quando a gente... tem alguns estudos que hoje vêm falando um pouco mais sobre a fragilidade da pele, para ter um olhar preventivo mais global do que necessariamente falar diretamente a prevenção da lesão por fricção, a prevenção da lesão por pressão, a prevenção da dermatite. Entendi. Porque tem alguns passos que vão conversar, mas tem outros que não. Então, se você acreditar que aquela lesão por pressão é uma lesão por fricção, você não vai ter o olhar do mudança de decúbito, talvez você não tenha esse olhar mais atento para o fator causal da lesão por pressão. Então, é importante a gente identificar o problema para saber como resolver ou impedir que outros problemas semelhantes aconteçam, né? E assim, você fala, eu gosto muito desse olhar mais integrativo, né? Então, a gente preparar, vamos colocar entre aspas, preparar essa pele, né, para um eventual trauma, para uma eventual fricção que possa acontecer. E aí, isso valeria para uma gama muito grande de pacientes, desde um neonato a um idoso. Então, nós estaríamos focando todos os possíveis, né, ciclo de vida, né? E porque é verdade que a skin tears, ela é uma ferida, né? Ela é uma lesão do idoso? Então, isso é um mito que atrapalha um pouco até nesse processo da prevenção. Não é que ele é exclusivo do idoso, mas ele sim, infelizmente, acomete mais o público que tem uma idade mais avançada. Então, hoje a gente vê que o idoso que a gente fala não necessariamente vai ser o idoso que já tem aquelas características
características do envelhecimento, Uhum. porque 60 anos hoje em dia são pessoas ativas, são pessoas que ainda trabalham, são pessoas que Sim. fazem atividade física e Exato. que várias coisas vão influenciar na característica da pele também. Uhum. Então, em alguns casos, a gente até vê as pessoas falando, os profissionais citando como um idoso mais velho, um Tá. idoso com uma idade mais avançada. Uhum. A lesão por fricção ela pode afetar pessoas em extremo de idade, então tanto em uma ponta quanto na outra. Uhum. E aí a gente encontraria os recém-nascidos dentro desse grupo pela imaturidade das Isso. características ali da pele e o idoso pela alteração que essa pele vai sofrendo ao longo do processo do envelhecimento. Nesse meio do caminho, a gente também acaba encontrando o paciente no estado crítico, porque por conta de outras, do quadro clínico afetar outros órgãos, acaba reverberando também na pele. Uhum. Então, a gente sempre fala dos órgãos nobres, né? Então, o paciente que está ali num momento mais crítico, o corpo vai priorizar o suprimento energético dentro daquele contexto para outros órgãos e a pele vai sofrer um pouco mais. Uhum. Mas quando a gente olha para a epidemiologia, o idoso acaba sendo quem é mais afetado. Porque, de certa forma, também a gente tem aquela questão de o recém-nascido, ele tem toda uma tensão, a gente tem a necessidade mais aceita de que ele vai depender do outro e aquele olhar mais carinhoso, mais afetuoso que está ali o tempo todo fazendo esse cuidado. O idoso, ele tem as características fisiológicas, né? Então, a gente vai ter redução de produção de elastina, de colágeno, coxinha de pouso que vai sendo reduzido, a junção entre a derme e a epiderme que vai perdendo a vilosidade, então vai ficando mais lisa e aí fica mais fácil de conseguir romper. E aí a gente tem esse idoso com uma alta dependência para as atividades de vida diária, às vezes. Uhum. E nem sempre ele tem um suporte. Então, é nesse processo que a gente vai vendo que o idoso é quem é mais acometido com as lesões. Uhum. Quando eu falei que o fato das pessoas acreditarem que lesão por fricção é uma característica do idoso, só vai ter no idoso, é uma coisa ruim, porque às vezes é aceito como tá tudo bem. É inerente ao cuidado, é aceito, faz parte do processo do envelhecimento. Envelhecer traz a pele mais enrugada, traz a pele mais friável, e aí ele rompe, paciência, é assim que acontece mesmo. Quando a gente sabe que tem ações que podem sim fazer a prevenção. Então, o cuidado, ele vai ser um pouco semelhante, claro, dentro das suas peculiaridades, né, do paciente crítico, da criança e do idoso, mas já tem alguns estudos que comprovam, por exemplo, que se você fizer uma hidratação da pele do idoso 2 vezes por dia, você reduz 50% de chance no aparecimento das lesões por fricção. Então, a gente sempre tenta, como pesquisador, né, que fala sobre o assunto, tentar desmistificar um pouco esse lado para poder trazer para as pessoas que não é normal o idoso ter a pele rompida facilmente e que a gente pode sim prevenir isso, porque senão ela pode se tornar uma lesão crônica, ela pode infectar e trazer outros problemas. Outras complicações. Sim. Assim, o cenário que você colocou foi exatamente o que eu passei, né, recentemente com a minha mãe. E em casa eu tomava muito cuidado. E eu nunca cheguei, né, no pronto-socorro, depois de uma eventual internação, eu nunca me apresentei como um profissional de saúde. E então a explicação que eu recebia era exatamente essa: olha, a mãe fez um machucado no braço, a mãe fez um machucado na perna. E aí, sempre quando eu chegava e alguém me falava de machucado, eu já pensava numa lesão por pressão. Embora minha mãe fosse consciente, lúcida, enfim, ela tinha as suas dependências, mas, né, não era um acamado ali, né, um brada super alto, não era isso. Mas sempre eu falava, nossa, será que aconteceu alguma coisa, né? E aí, quando eu ia olhar, era sempre um skincare. E aí, eu sempre tentava conversar, eu falava, então, é que a gente consegue melhorar essa condição. Eu entendo que a dela já fez, mas tinham outros pacientes ali, né? Mas
como eu vou te explicar, assim, a sensação que eu tinha era de uma coisa, olha, eu já tenho tanta coisa para fazer, esse daqui é um conceito que não é legal, tal. Então, não sei, eu sempre tive um pouco isso assim comigo, sabe? Eu ficava tão chateada porque quantas pessoas, né, podem desenvolver uma complicação, né? E é uma complicação de você fazer uma infecção, de você gerar uma ferida maior. E você tem, atualmente a gente consegue ter estratégias, né, para contornar esse tipo de coisa. E eu ficava sempre muito chateada, né, mas... Eu consegui né? entender. Ainda é um pouco difícil de trazer para a cultura, né, do profissional de saúde essa desmistificação de que algumas coisas, sim, são passíveis de prevenção. E eu falo que as lesões por fricção, elas precisam de um olhar um pouquinho mais atento, porque senão as pessoas acabam valorizando, não que não deva, é óbvio que é necessário ter um olhar bem atento para as lesões por pressão. Claro. Mas existem outras lesões também, existem outros acometimentos que podem ocorrer com esses pacientes, e a gente precisa desse olhar. É que fica meio repetitivo ficar falando o olhar humanizado, o atendimento sim. humanizado. Mas é um momento onde o paciente sofre uma lesão que é dolorida, que traz desconforto. Então, a gente precisa tentar reduzir um pouco essa crença de que tá tudo bem porque ele é idoso e ele bateu na grade da cama e foi por isso que a pele rompeu. Esse tipo de machucado acontece. É inerente do processo, faz né? parte do cuidado, da ciência. É. Então, acho que a ideia é tentar desmistificar um pouco essa crença e trazendo cada vez mais a exposição, porque acho que o fato de a gente acreditar que é inerente, não a gente, né? Mas assim, Sim. o profissional de saúde no geral, acreditar que isso faz parte do processo do cuidado, a gente não tem dados tão reais, né? Você não consegue encontrar qual é a epidemiologia verdadeira dessa lesão. E aí, com isso, você não consegue também medir quantas medidas de prevenção, poucas que são feitas, conseguem ter ou não efetividade. Mas acredito que a ideia seja, quando o olhar é para o que já foi publicado, para o que já foi falado, é que algumas coisas trazem maiores riscos. Então, as pessoas que têm alta dependência para o cuidado, tanto os idosos quanto, por exemplo, pessoas que tiveram lesões medulares, que têm a necessidade do profissional para fazer a sua mobilização, ele vai ter um risco aumentado. Aquele que já teve uma história de ter tido uma lesão por fricção também vai ter. E aí é só a gente parar para pensar, porque tem todo um histórico por trás que fez com que surgisse aquela. E aí a gente tem, então, essa questão e as questões das características da pele. O que a gente consegue modificar são esses fatores extrínsecos. Então, melhorar a hidratação, melhorar a nutrição e melhorar o processo da mobilização. É mais difícil de cumprir no Brasil, mas o que é falado é que quando a pessoa tem essa característica de pele mais vulnerável, deveria sim ficar com roupas de manga comprida, com manga comprida, calça comprida, para evitar esse contato da pele com outros locais. E a questão da hidratação é bem reforçada, porque já teve estudo que pôde comprovar essa redução do risco quando foi feito o processo de hidratação 2 vezes. Mas aí a gente precisa tentar aplicar na realidade brasileira, do serviço público de saúde, do serviço privado de saúde brasileiro. Porque não é fácil ter equipe para fazer a aplicação de hidratante na pele dos pacientes. Para mudar de decúbito já é porque difícil, a gente né? tem outras questões além, né? Mas pelo menos já se sabe como é possível de fazer essa redução. Não, perfeito. Cíntia, você falou bastante dessa estratégia mais global e 2 pontos me chamam a atenção. Mas eu vou pegar um aqui que do meu tempo muito remoto de assistência, acho que era um fator de confusão e talvez ainda permaneça. Não posso te afirmar que não estou mais nessa, né, agora exposta a isso. Mas essa questão da gente hidratar a pele de uma pessoa. Então,
até agora, né, mudou. Nós temos que falar processo de enfermagem. No meu tempo era sistematização da assistência de enfermagem. Quando a gente fazia, então, a evolução, a avaliação, enfim, chegava no momento de fazer a prescrição de enfermagem, então um dos itens geralmente era hidratar a pele, né? E aí você entrava lá na enfermaria e o paciente estava brilhante, né? Brilhante, do fiozinho de cabelo, a unha do pé, estava ali lá todo brilhando. Eu trabalhei por muitos anos num hospital público de nível terciário, né, de grande porte, que não tinha ar-condicionado no quarto, né, a arquitetura, às vezes, o hospital vai crescendo, né, a arquitetura também não favorece, então, assim, às 3 horas da tarde o sol estava inteiro dentro do quarto do doente, ele ali todo lambuzadinho de óleo, fritando, né? Não tinha outra sensação para ele que senão fritar. E aí, quando a gente pensa, né, nas diversas possibilidades de lugares no Brasil, a gente vai ter desde lugares muito frios, ali na Serra Gaúcha e tal, mas nós temos lugares muito mais quentes ali, centro-oeste, nordeste, mesmo norte do país, são lugares de temperatura muito elevada. Essa história, né? Isso é uma coisa que sempre me incomodou, então agora eu tenho a oportunidade, né, de perguntar pra gente, né, acho que também quebrar esse tabu, né, dessa questão da hidratação da pele do paciente. O que eles trazem que a hidratação deve ser feita com... A gente tira, né, aqueles perfumantes, aquele item de perfumaria, que apesar de ser agradável pro dia a dia nosso, rotineiro, ele não vai ter tanto impacto na pele. Mas a ideia eles trazem que seja um hidratante com características que permitam a manutenção do pH da pele, que não tenha essa alteração, e que não seja um componente oleoso. Ele até traz como um possível uso de hidratantes com emolientes, tá tudo bem, mas que não seja um componente oleoso. Porque não tem um veículo oleoso, né? Que não seja esse componente com veículo oleoso. Porque culturalmente as pessoas acreditam que se aplicar os ácidos graxos essenciais na pele, eu vou conseguir trazer hidratação para essa pele, quando na verdade eu só estou evitando a eliminação da hidratação que está interna para o meio externo. Que tudo bem, acaba de certa forma afetando um pouco a hidratação, porque eu não estou perdendo água de dentro para fora. Mas eu não estou hidratando de como seria a lógica de trazer o hidratante de fora para dentro. Então, a aplicação desse hidratante seria, então, um hidratante que tenha características, ele até traz algumas características que talvez gerem confusão, como, por exemplo, hidratantes que tenham alguns componentes que são do colesterol da pele, como, por exemplo, a ceramida. Então, quando a gente fala do colesterol presente na estrutura da pele, às vezes a pessoa acaba interpretando que o óleo vai ser um papel semelhante, mas não seria essa a ideia, seria só, então, trazer esse componente hidratante para aplicar. E aí ele também reforça que a hidratação não é só hidratação com um hidratante, né? Então, seria também com a ingesta da água. Então, não é só fazendo a aplicação do hidratante. Mas o óleo, ele não vai ser considerado como um agente que hidrata a pele. Isso é uma coisa que sempre me incomodou e havia, à época, uma corrente muito forte em relação a isso, né? E quando você ia explicar para a sua equipe, para o seu time, não era bem aceito. Não era bem aceito, né? Aliás, tem um vídeo que viralizou, teve assim, não sei quantas milhões de visualizações, foram 3 milhões de visualizações em 1 hora. Faz umas 2 semanas que eu vi esse vídeo. Uma moça, uns 35, 36 anos, e que de fato ela não tinha o hábito de beber água na quantidade, né, de acordo com o peso, de acordo com a altura dela. E então ela faz uma foto
e uma foto pós dela depois de Sim. 1 mês. Uhum. E a quantidade adequada de água para ela era 2,650 ml diários, né? Porque a gente também tem o famoso 2 litros, e que não é real, né? São 35 ml por quilograma de peso. E assim, ela mudou completamente. E as pessoas perguntavam: você fez preenchimento? Você fez que procedimento estético? Ela falou: gente, eu bebi água. E ela não bebia, ela bebia muito café. E aí ela conta a história dela, né, do café e tal, mas ela não tinha esse hábito, este bom hábito de beber água. E aí você vê o quanto faz diferença. E eu sei da sua vivência dentro do Instituto do Coração, e eu quase fui também por esse caminho, quase, assim, né? A terapia me chamou antes, mas eu também, eu gostei muito de ficar no INCOR, e eu me lembro que haviam, né, unidades, principalmente, né, nas unidades de insuficiência cardíaca congestiva, que a gente não pode falar a palavra água, né? E esses doentes, então, se valeriam da questão da hidratação Cutânea, externa, né? sim, dessa sim. possibilidade, né? Eu sempre reforço quando eu vou fazer alguma aula em relação à hidratação. Acho que por conta do histórico de ter feito residência em cardiopneumologia, eu sempre lembro que é necessário falar que a gente pode fazer a hidratação bebendo água. É uma das vias, não é a única, mas é uma das vias importantes também. Talvez a mais importante. Mas a gente sempre faz a ressalva que o paciente cardiopata, a depender da pneumopatia, também tem necessidade de ter controle da hidratação oral, e o paciente renal. Então, são pacientes que, em muitos casos, vão trazer aquela vulnerabilidade na pele também. Porque como eles têm a necessidade de fazer esse controle do volume que é ingerido, ele acaba sendo um paciente mais sequinho. Então, ele vai ter a necessidade de fazer esse processo da hidratação, porque ele também vai estar mais vulnerável para o aparecimento de lesão cutânea. E nesses documentos, né, que falam sobre essa questão da hidratação, eu tenho muita experiência com o paciente queimado, né? E na sequela de queimadura. E eu atendi muitos anos, né, num ambulatório em que nós tínhamos os princípios, vamos colocar assim, né, os conceitos trazidos da cosmiatria, e nós aplicávamos, então, nesses pacientes de sequela de queimado. Então, uma das coisas que a gente fazia era o preparo dessa pele, principalmente nas regiões, né, com cicatrizes mais, assim, mais importantes, vamos colocar assim. Então, nós preparávamos essa pele previamente durante uns 90 dias, e aí, após esses 90 dias, então nós começávamos alguns procedimentos no ambulatório. Procedimentos geralmente à base de ácido, então a gente fazia muitos peelings. Quando, a depender de situações, usava-se laser e outros instrumentos de energia, mas o carro-chefe eram peelings químicos. E aí, para a gente fazer esse preparo, o paciente ele levava um kit, era um kit para home care, então, né, de skincare, assim, mais domiciliar. E nesse kit, um dos elementos era um creme, e que ele tinha que passar de manhã e depois à noite, e na composição dele, ele tinha, então, a ureia, porque a gente precisava descompactar aquele queratinócito, porque depois de 15 minutos, durante o dia, ele fazia o uso de ácido glicólico, numa formulação gel, e depois à noite o ácido retinóico, e seguida desses ácidos sempre proteção, né, com filtro solar. Ainda há essa recomendação dessa descompactação de queratinócito para a gente preparar melhor essa pele, ou hoje existem outras formas da gente levar esses emolientes para o interior da pele? Eles têm relatado sobre isso de forma um pouco menos aprofundada, eu sinto. Não sei se no sentido de não trazer tantos apontamentos para não dificultar muito o processo do entendimento do profissional de saúde. Tá. Então, eles trazem componentes mais básicos do hidratante. Eles, inclusive, não abordam a questão da ureia. Dentro desse estudo, né, acaba sendo um único estudo que abordou a questão
da hidratação cutânea em 2 etapas do dia para trazer essa melhora da pele. O que ele traz em relação a alguns cuidados com aquela pele que já sofreu. Então, ele fala um pouquinho, os documentos falam um pouquinho sobre como usar as vestimentas para aquele paciente que já teve lesões. Como são lesões que afetam muito mais os braços e as pernas, eles acabam trazendo a questão da manga comprida e da calça. E aí eles falam um pouquinho sobre o uso de decisões na hora de fazer escolhas de curativos, né? Se houver a necessidade de aplicar um curativo sobre essas áreas, aí a gente trazer um curativo mais delicado, que tenha uma remoção mais delicada. E se for necessário utilizar materiais de remoção de adesivo no momento da retirada. Os sprays, isso, né? Mas eles não abordam de forma tão aprofundada a questão do hidratante, a composição do hidratante. E aí a gente fala, né, do documento e tal. Eu queria que, se fosse possível, você falar um pouco da mesma forma que nós temos a NP e a PI, determinando conceitos, maneiras de classificar, instrumentos de avaliação, enfim, para as lesões por fricção. Isso também existe? A gente tem hoje um órgão, né, mundial, aí, global, que faz esse papel de tentar divulgar um pouco a informação, auxiliar no processo de pesquisa, de entendimento das lesões por fricção. É um painel que surgiu no Canadá e hoje já tem uma abrangência global. Ele é o ISTAP, é o International Skin Tears Advisory Panel. Ele veio da inquietação de pesquisadores que queriam entender por que era um assunto tão pouco abordado. Porque dos anos 90 para cá, que a gente começa a ter mais publicações, que a gente começa a ter a fala sobre as lesões por fricção. Então, nos anos 90, 2 pesquisadores, Payne e Marty, fizeram um levantamento epidemiológico e construíram um sistema de classificação. Alguns anos depois, algumas pessoas ainda ficaram utilizando, alguns pesquisadores, mas a gente não via isso de aplicação prática no dia a dia. E aí, em 2007, vem um grupo lá da Austrália, que com essa inquietação de entender também que os profissionais precisavam valorizar um pouco mais essas lesões, pega esse instrumento e reformula para tentar trazer ele para o meio clínico, para a prática mesmo, não só para pesquisa. Sim. E aí a gente tem a vinda desse instrumento para o Brasil, que é naquele momento que eu digo sobre a terminologia. Então, quando esse documento ele foi adaptado para o português brasileiro, foi mais ou menos em meados de 2015 que foi feita a publicação, né? Que foi aí o trabalho da Kelly Strazieri no mestrado dela. E aí, nesse meio tempo em que esse grupo australiano que trazia a sigla STAR, era Skin Tears Advisory Research, eles fizeram então esses levantamentos, mas de lá para cá a gente não teve tantas publicações, esse não foi um grupo que foi tendo tanta abrangência. E aí, no meio do caminho, alguns pesquisadores, que no caso são esses lá do Canadá, tentaram entender por que não estava tendo essa aplicação na prática clínica. Eles fizeram então um survey para entender o porquê que os profissionais não usavam a ferramenta. E aí o relato era de que alguns profissionais achavam a ferramenta um pouco extensa, tinham um pouco de dificuldade. O documento que faz a classificação das lesões por fricção pelo STAR, ele traz 5 categorias, como se fossem 3 grupos também. Então, a primeira categoria e a segunda é 1A e 1B. O 1A, ele teve um rompimento da pele, mas eu consegui reposicionar o retalho, e esse retalho está com bom aspecto. Quando eu olho para um B, ele conseguiu reposicionar o retalho, mas esse retalho está opaco, esse retalho pode estar com as suas características mais prejudicadas. O 2A, 2B também tem essa definição de diferenciar
a característica do retalho, mas nenhum dos dois consegue cobrir o leito da lesão completamente. E a categoria 3 seria aquela que perdeu completamente o retalho. Esse instrumento, ele traz ferramentas práticas junto, o que eu acho que é bem bacana. Então, ele traz o que você faz quando você se depara com um paciente com a lesão por fricção que acabou de acontecer. Porque tendenciosamente a gente vê sangrar, a gente acha que tem que estancar. E nesse processo de estancar o sangramento, pode ser que eu tenha uma ruptura aumentada dessa pele, pode ser que eu perca esse retalho. Então, sim, eu preciso estancar o sangramento, eu preciso ajudar nesse processo. Mas aí eu tenho que ter bastante cautela em como pegar nesse paciente para estancar, não fazer muita força. O reposicionamento. Reposicionar, então ele traz um resuminho do que deve ser feito. Além de trazer um dicionáriozinho, um glossário atrás, onde ele vai explicar o que é a lesão por fricção, o que é o retalho. Então ele vai trazer algumas definições para facilitar. As pessoas que participaram desse survey disseram, então, que achavam esse documento um pouco confuso, um pouco extenso, e por isso não utilizavam. Aí foi nesse momento que elas decidiram criar um novo sistema de classificação com 3 tipos. Então, elas não vão referir nada em relação à característica do retalho. Tipo 1 vai ser aquele que ou é uma lesão por fricção lineares, a pele conseguiu ser reaproximada, ou o retalho foi completamente colocado sobre o leito da ferida. O tipo 2 vai ser aquele que perdeu uma parte do retalho, e o 3, que eu não tenho retalho sobre o leito da ferida. E aí esse instrumento hoje, com o impacto que esse grupo já conseguiu ter globalmente, já foi traduzido e validado para outros países. Então, aqui no Brasil, eu fiz esse processo dentro do meu programa de residência no trabalho de conclusão. E aí, em outros países, tiveram colegas que foram fazendo nesse processo único também. Então, um grupo pediu autorização, fez a adaptação cultural, mas o próprio painel teve esse papel também de fazer traduções em parceria. Então, hoje a gente tem publicado lá no site deles várias línguas. Então, tem no alemão, tem no turco, tem no chinês, tem vários idiomas traduzidos para esse sistema de classificação. E assim como NP e AP, esse grupo ele vem trazendo alguns guidelines para falar sobre especificamente as lesões por fricção, mas também para abordar um pouquinho sobre essa questão da vulnerabilidade, para tentar pegar esse compilado de que são vários perfis de pacientes que se conversam entre quem tem risco de lesão por pressão, quem tem risco de lesão por fricção. Então, esse é o órgão que a gente poderia aí equiparar com a NP e AP sobre as lesões por fricção. Maravilha. Então, quer dizer, nós como profissionais temos, né, documentos, inclusive validados para a língua portuguesa, né, aqui do Brasil, né, para o nosso contexto cultural, que vão facilitar o nosso cuidado, né? Sim. Então, é só acessar, então... A gente tem, inclusive, uma forma fácil de acessar isso, que é no próprio site da Sobest. As traduções dos guidelines foram feitas em parceria com a Sobest. Então, é possível encontrar no site da Sobest já a versão traduzida, de download gratuito, não tem cobrança, então é super fácil acesso. Assim como o sistema de classificação também consta lá no site. Então, universal, é possível. Né? Para se cadastrar dentro do STAP, não há custo, não há cobrança, e é permitido, após o cadastro, que faça download de alguns artigos e algumas publicações que estão em aberto. Então, para facilitar o encontro, né? Na verdade, estão ali, além desses guidelines, em outros idiomas também. E eu acredito, né, que o objetivo maior sempre seja a gente divulgar esse conhecimento para a melhora, né, da qualidade assistencial. Sim, a ideia é essa. Cíntia, super obrigada de você ter, né, aceitado de novo vir aqui, compartilhar o seu conhecimento. Eu sei que você é uma estudiosa no assunto já há bastante tempo. Eu não consegui pensar em outro nome para vir e para a gente ter essa conversa. E, assim, acho que agora, cada vez mais eu acho que todas as lesões, enfim, eu acho que cabe a nós, né, que já fomos da assistência, que
estamos agora desse lado da pesquisa, né? Eu sei que as pessoas acham isso um pouco teórico demais, mas de fato isso impacta, né, na qualidade do serviço de saúde prestado. Então, que a gente possa ampliar esse debate, essa discussão em outras esferas, em outros momentos. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você pelo convite, é uma honra estar aqui conversando com você, uma pessoa que eu admiro tanto. Imagina, obrigada. E que eu conheço há tanto tempo. É muito bom poder falar um pouco sobre as lesões por fricção. Eu acho que um dia a gente ainda vai conseguir ter isso como um indicador de qualidade de assistência, porque é assim que a gente vai conseguir provar que é possível diminuir o número e que a gente vai reduzir cada vez mais o surgimento dessas lesões. Obrigada. Cíntia, obrigada, viu? Obrigada. Então, terminamos mais um episódio do Undicast da Hartmann Brasil. Agradeço pela companhia, né, de ter ficado aqui conosco. Lembrando que a Hartmann apoia, cuida e protege.